É isso aí. Nesta manhã queremos falar a respeito da orientação de Deus para uma nova etapa. A orientação de Deus para um novo ciclo. É um ano que se inicia, hoje é o segundo dia útil do ano de 2024, hoje é dia 3 de janeiro de 2024. E a orientação de Deus para um novo ciclo, nós vemos aqui em Josué capítulo 6, quando o povo de Israel estava entrando na cidade de Jericó. A cidade de Jericó ficava em Canaã, ficava ali, era a terra prometida por Deus. Depois deles passarem por um deserto, depois de terminar um ciclo de peregrinação no deserto, eles entrariam num ciclo agora, né, de desfrutar da promessa de Deus. Um novo ciclo, um novo momento do povo de Deus. E no início de ano, acho que é importante a gente meditar sobre isso, né? Esse novo ciclo, embora é só o calendário que muda, né? As histórias continuam se repetindo, mas é um novo ciclo, mudou o calendário. E como nós de fato podemos mudar algumas coisas. Então, para que realmente haja uma mudança e não seja só um calendário, não seja só a virada de ano no que diz respeito à contagem do tempo, nós devemos ouvir a Deus. Qual a instrução de Deus para o novo ciclo? Um novo ciclo só por questão de formalidade ou um novo ciclo de fato? Uma mudança de vida. Quando nós olhamos aqui em Josué capítulo 6, nós vamos ver que o povo de Israel, eles estavam entrando em Jericó, estavam entrando em Canaã, e havia uma cidade fortificada, a qual seria um desafio para eles. E o texto no versículo 1 do capítulo 6 de Josué diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, e o seu rei e os seus valentes. O que nós temos aqui? Jericó estava rigorosamente fechada. Ninguém entrava, ninguém saía. Ou seja, aquela cidade estava fechada por causa da presença dos filhos de Israel. A presença do povo de Deus. E nós percebemos que às vezes a nossa presença, a nossa vida, por nossa causa, algumas coisas se fecham. Porque existem forças espirituais do mal. Existe um mundo espiritual que luta contra a gente. Luta com... vou ter que dar uma notícia aí, não é boa. Um mundo espiritual que está de olho em você. E luta contra você, sabia? E muitas vezes nós percebemos que as coisas estão rigorosamente fechadas. Ou seja, está inacessível aquilo que nos foi prometido. Se Deus havia prometido Canaã, Jericó era o local de entrada, e Jericó estava rigorosamente fechado, nós percebemos que havia uma resistência das trevas no que diz respeito ao povo de Deus trocar na promessa que Deus havia dado. Então nós percebemos que muitas vezes os céus se fecham, as coisas se fecham sobre a nossa vida, no ambiente onde nós estamos, para que não desfrutemos daquilo que Deus tem para nós. E se nós seguirmos vivendo assim, nós vamos só mudar o calendário. Vai continuar tudo igual. Agora, se nós ouvirmos a orientação de Deus, não muda só o calendário e a contagem do tempo. Não se trocou só do ano de 2023 para o ano de 2024. Nós vamos ter um novo ciclo. Porque senão, o ciclo que se iniciou em 24, ou 20, aliás, em 23, 22, 21 ou 20, um ciclo que não é bom, que talvez tenha começado na tua vida anos atrás, e na virada de ano, se não houver a orientação de Deus, o que vai acontecer? Vai continuar o mesmo ciclo, não vai haver uma mudança de ciclo. E o que nós precisamos é ter uma mudança de ciclo, ou seja, algumas coisas, não somente mudar o calendário, mudar a data, mudar números do nosso calendário, a qual faz a contagem do tempo, mas mudar a nossa história de vida. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Deus havia prometido algo e havia uma resistência. Ninguém entrava e ninguém saía, estava fechado o negócio. Canaã estava fechada para eles.
Jericó estava fechado para eles. A bênção de Deus estava fechada para eles. Mas Deus havia prometido. Algumas portas podem estar fechadas para você. Quem sabe a porta da felicidade, da alegria, do prazer, do amor, da saúde, da prosperidade, estão fechadas. Mas a promessa de Deus é que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para nós. Então, coisas que nós ainda não alcançamos. Aquilo que está fechado, nós não alcançamos. As portas que se fecharam para que nós não alcancemos algo, tem promessa de Deus lá atrás. E aí entra a questão seguinte. A vontade de Deus, ela é boa. Ela é perfeita. Ela é agradável. Então, a promessa de Deus, ela é boa. A promessa de Deus é real. Mas você olha, as portas estão fechadas. Vamos quebrar esse ciclo de maldição? Vamos quebrar esse ciclo de resistência? Vamos quebrar a resistência? Para isso nós precisamos da orientação de Deus. Como vamos agir nesse próximo ano para que não seja simplesmente um próximo ano, mas seja de fato a mudança de um ciclo de vida, a qual tínhamos alguns desafios que eram intransponíveis e entramos este ano e eles serão transponíveis, nós vamos passar por eles. Aí entra a orientação de Deus. Então disse o Senhor a Josué, diante daquilo que estava rigorosamente fechado: olha, entreguei em Jericó em tua mão e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E aí veio a orientação: 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhe: levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levaram 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passeai e rodeai a cidade. Quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com 7 trombetas, chifre de carneiro, diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens de guerra foram à frente. E a orientação foi: os homens de guerra vão à frente, mas a arca da aliança vai junto para o campo de batalha. A orientação de Deus para mudar o ciclo significa a arca da aliança indo com vocês para o campo de batalha. Significa que um ato solene, religioso a Deus, não vai ficar entre 4 paredes ou numa tenda. O ato religioso e a presença de Deus, ela não é confinada entre 4 paredes e na tenda. A presença de Deus e um ato solene a Deus e a presença de Deus não fica confinada dentro da igreja onde você vai. A presença de Deus e um ato solene deve fazer parte do teu campo de batalha e o teu dia a dia. Esta foi a orientação de Deus através de Josué para que o povo pudesse quebrar um ciclo de deserto e entrar num ciclo de abundância. Então, para que nós possamos, no ano de 2024, quebrar o ciclo e realmente, de fato, ter um ano novo, coisas novas acontecerem, nós precisamos ter um ato solene, a nossa vida solene de adoração a Deus, de louvor a Deus, trazer a presença de Deus
para o nosso dia a dia. Ter uma vida de zelo, uma vida de altar. Uma vida de altar é quando você traz o altar de Deus para o seu dia a dia, para suas finanças, seu relacionamento, seu casamento, para o trânsito, para o seu campo de batalha, para o seu trabalho, para os seus negócios, para o seu dia a dia. Essa orientação de Deus para que o ciclo mude. E mudou, porque o que estava fechado, a cidade, desliga o ar e diminui. A cidade que estava rigorosamente fechada, as muralhas de Jericó estavam rigorosamente fechadas. Diz que o povo, quando os sacerdotes, 7 chifres de carneiro, tocavam as trombetas, porque era um ato solene a Deus. Veja bem, um ato solene você traz para o seu dia a dia. Significa, você não vai ter momentos de solenidade e de adoração a Deus. Você vai ter uma vida diante do altar de Deus. Significa uma vida em santidade. A orientação de Deus é essa, que eu faça parte do teu dia a dia. E a tua vida seja uma vida de altar, de louvor, de adoração, uma vida de reverência, uma vida em santidade. Aí o ciclo muda, porque a dependência, os homens de guerra não estavam dependendo para vencer a guerra das suas habilidades de guerra, mas estavam dependendo da presença de Deus na guerra. E a presença de Deus na guerra fez com que aquilo que era intransponível, o ciclo mudou. As muralhas de Jericó caíram abaixo. E eles puderam entrar e tocar nas promessas de Deus. Entrou para a história da humanidade. Ruíram as muralhas de Jericó. Sem canhão, sem avião da Força Aérea, sem bomba, sem tanque de guerra, sem dinamite. Não, foi a presença de Deus. Significa quando você tem uma vida solene para honrar a Deus, porque Deus faz parte do teu dia a dia, todos os momentos do teu dia, dos teus negócios, do teu trabalho, das tuas finanças, Deus vai quebrando os ciclos e vai mudando o ciclo. Deus te dá um novo ciclo. Deus deu um ciclo novo para eles. Eles enfrentaram uma resistência e eles passaram a desfrutar de uma terra que emana leite e mel. Eles venceram o que era invencível. Isso é um novo ciclo. Quantas coisas não foram vencidas até então? Mas quando você passa a ouvir a orientação de Deus, e Deus ser o teu conselheiro, Deus ser o teu companheiro, a presença de Deus e Deus ser o teu auxiliador, Deus ser aquele que está contigo todos os dias, Deus muda o ciclo, abre porta e Ele prepara o caminho. Ele preparou o caminho para que os homens de guerra usassem das suas habilidades. Deus não vai fazer as coisas para que você fique de braços cruzados. Vai ter com a formiga o preguiçoso, diz a palavra. Quem não trabalha, que não coma, diz a Bíblia. Sabia? Mas é Deus que faz tudo para nós. Sim, Ele prepara tudo para nós, para que nós possamos trabalhar com a graça, com a unção, com a capacitação divina, com os talentos que nós temos. Temos que desenvolver. Esses homens de guerra, eles eram hábeis. Por isso, eles entraram depois que ruíram as muralhas. Porque senão não adiantava Deus derrubar as muralhas, porque eles seriam derrotados. Sabe o que significa? Você, profissional, seja o melhor na tua área, porque Deus vai abrir portas, vai fazer com que caiam muralhas. Aí você tem que estar preparado. Se você está preparado para a mudança de ciclo, ou você está aguardando Deus derrubar as muralhas? Se eles não tivessem condições e habilidades de guerra, como seria? Deus ia derrubar as muralhas, eles entrariam e seriam derrotados. Então, você tem que se preparar. Você tem que estudar, você tem que ser o melhor profissional, você tem que se qualificar, você tem que pesquisar, você tem que ler, você tem que pesquisar na internet, você tem que se preparar. Seja bom no que você faz. Aí Deus vai abrir portas. E você não vai se decepcionar. Porque deve ser decepcionante termos uma oportunidade e nos encontrarmos sem condição. Veja que Deus faz, Deus nos abençoa, mas Deus não desconsidera os talentos. Deus não desconsidera o dom que você tem.
Deus não desconsidera as habilidades naturais que recebemos. O que é problema é quando nós dependemos só das nossas habilidades. Tem gente muito boa no que faz, mas só depende de si mesmo. Aí você estabelece um limite. E o limite é a sua capacidade, porque o homem tem limite. Quando você depende de Deus, aí entra o que aconteceu em Jericó. Por mais hábeis que fossem os homens de guerra, eram intransponíveis as muralhas de Jericó. Havia um limite. Mas aí vem a presença de Deus. As muralhas caem. E aqueles homens hábeis puderam exercer a sua habilidade para se apossar daquela terra, terra que mana leite e mel. Vamos mudar o ciclo? Vamos ouvir Deus. Vamos se preparar, vamos fazer o melhor. Mas não vamos confiar nas nossas habilidades, no nosso estudo e no nosso conhecimento. Vamos confiar na graça de Deus, trazer Deus para o nosso dia a dia, e o ciclo de 2024 será, por fé, já é outro ciclo, uma nova vida, um novo tempo de vitória e de bênção em Cristo Jesus. Vamos orar nesta manhã em nome de Jesus. Que comigo estás, só tu és fiel, Senhor, me levas mais além. Obrigado, Pai, nós te louvamos nesta manhã, obrigado pelo teu amor, a tua graça, o teu carinho, a tua bondade. Nós oramos nesta manhã pedindo a tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Oramos crendo no perdão dos nossos pecados, santifica cada um que nos assiste, nos escuta, e juntos, pelo poder da obra da cruz, a obra redentora, entramos na tua presença para te adorar, bendizer, engrandecer o teu nome e dizer: Senhor, faz parte do nosso dia a dia. Nós queremos sim, de fato, Senhor, clamar pela tua presença, ter uma vida de altar, uma vida consagrada diante da tua presença, dia após dia, no nosso trabalho, no nosso campo de batalha, nos nossos afazeres diários, em o nome de Jesus. Nós pedimos a ti, Deus, entra com a tua presença sobre esta casa, sobre este lar, sobre este homem, sobre esta mulher. Nós oramos por famílias, as pessoas pedindo oração pelas famílias neste momento. Nós oramos pela tua família, oramos por saúde. Deus, toca, abençoa a tua saúde em nome de Jesus. Abençoa as tuas finanças em o nome de Jesus. Restabelece a paz, a harmonia, o desentendimento vai embora em nome de Jesus. Abençoamos a tua casa, abençoamos o teu lar, abençoamos a tua saúde, ministramos uma confiança plena por meio da fé em Deus, de forma que as muralhas possam cair pela tua paciência, tua perseverança, por uma vida de altar descansando em Deus. A resistência cai, o ciclo muda e você é abençoado em o nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Oro pelos cativos, pelos enfermos. Abençoa a vida daqueles que estão tristes, desanimados, angustiados. Eu te abençoo nesta manhã em nome de Jesus. Ministro o poder do Evangelho, quebrando cadeias e amarras, e te abençoo. Em nome de Cristo eu oro. Amém, amém e amém. A cada manhã, a cada